Isso vale para a pessoa que tem lá a sua questão de dependência ou transtorno. E expor ela por conta disso pode gerar assédio. Repetidas vezes, vai configurar. E aí ela vai entrar com ação e provavelmente vai ter ganho de causa. Por quê? Porque posso ter no mesmo time, na mesma empresa, gente da geração Baby Boomer, 45 a 60, da geração X, de 61 a 80, Y, de 80 a 99 e Z, de 2000 para cá. Qual é a geração mais desafiadora? Para eu continuar produzindo bem, eu começo a usar droga dentro da empresa. A câmera foi e pegou eu usando essa droga. Existe algum critério de, cara, a câmera pegou você usando lá, eu vou te desligar por justa causa? Ou, pela minha falta de controle, eu consigo caracterizar um afastamento porque eu não estou tendo controle nem de usar fora da empresa, e sim dentro. Tem cenário para tem lei para esse tipo de coisa também? Uh, yeah. Uh, yeah. Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos a mais um Andcast. Hoje eu estou com o Hélio Machado, ele dá palestras e dá informações para as empresas na segurança do trabalho e da psicologia. Se você não sabe o que é segurança psicológica ou do trabalho dentro das empresas, como que isso funciona, fica com a gente até o final, que muitas informações serão ditas nesse podcast, tá bom? Se você ainda não nos segue, aperta o likezinho aí, se inscreva no canal, porque vai ajudar com que esse conteúdo chegue mais longe e faça com que a ferramenta entenda que esse processo de informação chega para mais pessoas, fazendo com que esse conteúdo alcance um número maior de pessoas que não têm ou que têm dúvida de como funciona o dependente químico dentro da empresa, fora dela, se pode ser afastado ou não. Hoje vai ter algumas coisas bem legais aí dentro do conteúdo, tá bom? Fica com a gente aí até o final. Se vocês ainda não me conhecem, meu nome é Anderson Etzel, eu sou fundador do projeto Cola no End, cuidando de quem cuida. Hélio, obrigado pela presença. Estava ansioso realmente para te receber aqui, porque a gente tem muitas dúvidas, recebe muitas dúvidas, e eu acredito que vai ser vai acrescentar muito nesse nosso canal. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar contigo sobre esse assunto tão importante hoje no dia a dia das pessoas e das empresas. Legal. O Hélio, me fala quem é o Hélio, o que que ele entrega de valor, qual é a formação, o que que o Hélio faz hoje? O Hélio é um aluno de psicologia do terceiro semestre que é técnico de segurança do trabalho, gestor, formado em marketing e que viu na segurança do trabalho uma oportunidade enorme. E desde sempre entendeu que comportamento e saúde mental andam juntas. E eu tinha curiosidade de saber disso. Entrei na psicologia agora, com quase 50, para poder entrar nesse mundo, entender melhor esse mundo, porque eu já trabalhava com isso, já trabalho com isso desde 2007. Eu tenho experiência nessa área, trabalhando com segurança do trabalho. A princípio, quando a gente começa a falar de segurança do trabalho, a gente só pensa de EPI, né? A proteção do trabalhador, o Sim, EPI e tudo mais. Desde o princípio eu entendi que era muito mais que isso, porque um ser humano não é só o equipamento de proteção, né? A atividade não é só o equipamento de proteção. Ele tem vida fora do trabalho. Então, como é que a gente resolve essa questão? Então, eu primeiro me formei no marketing, fui para a área de gestão, e aí surgiu a oportunidade de entrar na segurança do trabalho lá em 2007, vendendo eventos de segurança, que são as CIPATs, as Semanas Internas de Prevenção de Acidente. Nessa época, comecei a entender como é que era o processo e comecei a dar aula no curso técnico. E sempre percebi que faltava um detalhe, uma coisa de cuidar de saúde mental, de gestão como um todo. Gerir a pessoa não era só cuidar do equipamento de proteção, era muito mais que isso. E aí o tempo passou, são 17 anos nessa, nesse trem, né? E agora, principalmente de 2020 para cá, sobretudo pós-pandemia, essa questão de saúde mental ficou muito mais importante. Hélio, me fala uma coisa, o que que te motivou a trilhar essa jornada? Né, qual que foi o despertar ali? Você fala, cara, eu preciso aprofundar nisso, me tornar especialista nisso para ajudar, porque eu acredito que que isso seja uma transformação de pessoas, né? Transformar aquele ser humano que está ali para se tornar melhor. Não sei se é isso. Se estiver enganado, você me corrija. Qual que foi
a divisor de águas ali. Segurança do trabalho, a gente entende que é IPI, mas você enxergou algo a mais que é a tendência nossa hoje da Uhum. geração que a gente tem. Qual que foi o divisor ali de águas? Onde que foi o despertar? Você fala, cara, eu vou me especializar nisso porque aqui é esse caminho que eu quero seguir. Qual o momento que foi? Juntamente com a segurança do trabalho e de começar a trabalhar na consultoria, de vender serviço, eu entrei na sala de aula para dar aula em segurança do trabalho e eu vi a grande atividade da minha vida. Eu nunca me pensei que eu ia ser professor e me tornei professor. Quando eu me tornei professor e fui para a sala de aula, eu descobri, é isso que eu quero transformar pessoas. E eu posso transformar pessoas além da sala de aula. Posso transformar pessoas no trabalho, posso transformar as pessoas na comunidade. E eu vi na área empresarial, na área de negócio, essa possibilidade. Por quê? Porque a pessoa é o todo, é o holus, né? É o todo. Então, assim, ela é biopsicossocial. Então, ela vai além do trabalho, ela tem vida pessoal, ela tem uma série de coisas e ela tem sonho, tem anseios e ela precisa realizar esses sonhos, tem coisa para fazer, tem sonho para realizar, família para cuidar, compromisso, tudo isso junto. Nesse aspecto, olhando para a pessoa e falando assim sobre transformação, eu percebi uma necessidade da pessoa se olhar, olhar o seu comportamento e como esse comportamento pode fazer bem, tanto fazer bem quanto afundar essa pessoa. E, e por que que você chegou nessa conclusão? Aonde que você viu um déficit que você falou, cara, isso aqui eu preciso ser tratado? Aonde que você identificou Muito isso? bem. Em alguns aspectos. Por exemplo, eu vi pessoas muito próximas perderem a vida por vício, e isso está relacionado à dependência química, que tem a ver com saúde mental. Então, o que é que no comportamento delas tinha que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Então, era uma curiosidade minha. Era uma coisa que eu pensava já lá atrás. Eu tive muito próximo isso em casa. E aí, depois de anos, a mesma situação, já um pouco mais afastado, vendo essa questão de a pessoa não se resolve internamente, ela não consegue cuidar da Sim, ter um saúde dela, um autoconhecimento e autoconhecimento, vai um buscar fora, né? autocontrole, e ela tende a buscar Fora. mecanismos fora, válvula de escape, como você quiser chamar, mecanismo de defesa, e um desses mecanismos de defesa, uma dessas válvulas de escape é ela buscar no vício alguma maneira de Uma sair da recompensa. realidade. Você falou agora em vício, é o nicho da galera que eu sou direcionado, é dependência química e os codependentes, que são os familiares, Sim. que muitas vezes é mais doente do que o próprio dependente químico, é o que eu acompanho onde eu atendo. Me fala uma coisa, Hélio, na segurança do trabalho, na psicologia, nesse âmbito de dependência, eu tenho uma empresa. Aí o Hélio foi contratado, tá bom? Aí o Hélio tem um problema com álcool e droga. E a gente consegue, tem os trejeitos, a gente consegue, começa a perceber e começa a ter um declínio na produção daquele cara. Qual que é o melhor cenário? A empresa ter alguém para falar com ele, ó, você está com um problema A, B ou C, o que que está acontecendo? Ah, é isso? É dependência? Nós vamos te ajudar a te afastar do trabalho. Que eu acho que pouco provável, não sei se isso acontece, você vai me dizer. Ou ou o Hélio como dependente, identificar que realmente está perdendo o controle daquilo e procurar a empresa ou procurar um especialista para que seja afastado. O que que você tem visto ou o que que seria um melhor cenário para se fazer num caso como esse, por exemplo? Tá, tem alguns cenários. Tá. Então, vamos lá. Existem empresas que têm um perfil de acolhimento do funcionário. São poucas, mas que vão olhar para a saúde do funcionário como um todo e vão tentar dar um suporte para esse funcionário. São poucas empresas que fazem isso, de olhar para o funcionário e dar um suporte quando ele tem uma situação como essa. Tá, só um parênteses Pois aí. não. Tem pouco porque não quer investir nisso ou tem pouco porque eles não entendem ainda que isso é um problema crônico hoje? Mais por não querer investir nisso do que por entender que é um problema crônico. Tá. Porque, veja, dependência química não é nova, faz bastante tempo que isso acontece, vou dizer que desde sempre, né? Mas especificamente em relação à empresa, sobretudo dos anos 80 para cá, quando já começaram a surgir a legislação trabalhista voltada para a prevenção, que é desde 78, as empresas começaram a olhar com mais cuidado. Mas a empresa, na maioria das vezes, prefere não investir. Você Prefere se afastar desse problema. Você entende, é só para abrir outro parênteses, né? Só para seguir a linha de raciocínio.
Você entende que essa falta de interesse é porque não tem algum incentivo fiscal, algum incentivo governamental, ou alguma cultura que precisa ser incutida dentro da empresa, ou não? A empresa, como a gente vive num país capitalista, Sim. pensa só no resultado final e não nas pessoas. Na sua visão, nesse trecho de informação, o que que você entende? Existe um problema de visão do empresário, onde ele foca no resultado e está tudo bem, ele precisa do resultado, o fim do que ele está fazendo. Mas, para ter resultado, ele precisa do quê? De pessoas. E as pessoas é que fazem resultado. Sim. Então, quando eu cuido de pessoas, eu automaticamente estou cuidando de resultados. Então, se eu olhar desse prisma, ok, eu vou ter. Eu chego no meu objetivo. Consegue O extrair. fato é que os empresários, não, na grande. Não digo a maioria, mas alguns, não enxergam isso como com bons olhos e não veem a necessidade de, por exemplo, se investir em segurança psicológica dentro da empresa, que não é que vai dar trabalho, que vai precisar contratar um profissional especializado, que vai ter que tomar tempo, vai tirar o funcionário do posto para poder falar de segurança, isso e aquilo. Só que quando você faz a conta do que você investe versus o que tem de retorno, é imensamente. é, Essa conta fecha, porque cada R$ 1 que eu invisto, hoje a gente está falando de R$ 4 de retorno. Em R$ 1 investido de segurança, Entendi. R$ 4 retornam. Mas o empresário precisa ter essa visão. Ele não pode olhar só para o resultado e o lucro no fim das contas, porque quem faz resultado e lucro são as pessoas. Então, primeiro precisa olhar o ambiente, preparar o ambiente, tornar o ambiente mais saudável, como eu digo psicologicamente falando, né? Para que eu tenha um time que dê resultado depois. A produtividade está relacionada a bem-estar. Então, se eu tenho bem-estar, eu tenho produtividade. Quando eu não tenho bem-estar, eu reduzo a produtividade. Isso fica bem claro quando você pega Isso número. já é diagnosticado Uhum, que esse ciclo precisa ser feito. sim. Mas quem que leva isso lá para dentro? Como que isso tem que chegar lá? De qual forma que é? Porque se o cara não tem essa mentalidade, ou não tem pessoas que estão à sua volta que tem, é muito difícil incutir uma ideia nova numa mente fechada, vamos dizer assim. Sim. Tá, aí isso não acontece na empresa. Vamos suponhamos que o cara não quer saber, dane-se, você só tem que trabalhar e trazer o meu resultado. Aí o cara começou a ter aquela pressão, né? Que pressão familiar, pressão do trabalho, resultado, resultado. Aí ele vai buscar recompensa na droga. Como que é feito? O que que precisa ser feito? É sugerido abrir para a empresa? Sim ou não? Ou não? Vai buscar diretamente um especialista e se afasta e só comunica a empresa daquilo. Qual que seria o melhor cenário para não prejudicar o empregado, o colaborador e a empresa? Né? Qual que seria uma melhor estratégia, se é que existe, né? Bom, aí a gente está falando de paradigma. O qual? O paradigma da pessoa que sofre da dependência, paradigma do empresário em relação ao time, ao resultado, a questão do que você está falando. Porque quando eu identifico que eu tenho uma situação de saúde, eu tenho que ir no médico, certo? Se Certo. você sentir uma dor, você vai no médico. A tendência é essa. Sim. Algumas pessoas não vão, mas a maioria, quando sente uma dor, vai ao médico. Tem que se afastar. Não se afastar, mas ela vai no médico naquele dia para ver o que está acontecendo. Vai fazer um exame e vai ver se é alguma coisa leve ou grave. A mesma coisa vale para saúde mental e também na questão da dependência. Porque veja, é uma linha muito tênue. Você tem alguém que bebe no fim de semana e alguém que tem dependência química. Alguém que sai com os amigos todo fim de semana, faz alguma coisa, e ele não enxerga isso Como um como um problema. problema ainda, e tá tudo bem, a vida segue e vai passar a vida assim, sem nenhum estresse. Outro cara, outra pessoa, ela vai começar a perceber que ela tem uma necessidade cada vez mais de daquele, daquele, Daquela daquele, substância, daquela daquele uso. substância. Porque aquilo vai fazendo bem para ela e ela vai começando a ver naquilo uma forma de válvula de escape, como eu falei no início. Então ela vai buscar, ela começa um pouco, depois ela aumenta, 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 e daqui a pouco ela está dependente. Quando ela identifica que começa a fazer mal para ela ou para as pessoas que estão em volta, aí ela tem que procurar ajuda. Nesse momento, a empresa entra? Pode entrar ou não. Se a empresa tiver algum programa de saúde que vise a prevenção. Ah, se ela já tiver esse processo lá dentro. Exatamente. Alguma pessoa capacitada para olhar para isso. Isso. E aí a empresa vai assumir essa, pela regra, pela lei, quando eu identifico que tem alguém
dependente químico dentro do meu time, eu preciso dar um suporte para ele buscar um tratamento, tá? Agora, quando é esse momento? Eu identifico quanto empresa ou espero o funcionário afastar para poder fazer Ou se alguma coisa? livra do Ou problema, se livra né? do problema? Na verdade, quando eu preparo um ambiente de prevenção, eu já consigo identificar essas tendências e eu reduzo esse risco. Não digo que zero risco, mas eu reduzo o risco de ter um afastamento, alguém que entrou que eu não sabia que era dependente, porque veja, o camarada pode entrar na empresa, ele não era dependente, e ele se torna dependente ao longo do tempo trabalhando na empresa. Isso tem a ver com o trabalho? Não necessariamente, pode ser alguma questão dele. Ou ele mascarou aquilo e no primeiro pagamento, como eu já vi, eu já fiz, começar a potencializar isso Isso, novamente. exatamente. Tá, vamos falar um outro, seguindo nessa linha. A empresa identificou, deu uma ajuda. O cara se afastou e voltou. Uhum. Tombou. Deu outra ajuda. Aí vamos supor que a empresa ajudou umas 3, 4 vezes aquele cara lá e não teve jeito, ela entendeu que o cara não queria e dispensou aquele cara. Existe alguma regra ou alguma lei ou algo que mesmo a empresa tendo ajudado aquele cara, aquele colaborador, ele entende que não foi suficiente e fala: "Ah, cara, eles me dispensaram mesmo me ajudando, mas eu vou processar essa empresa porque eu acredito que foi um preconceito". Existe isso? Existe alguma lei que protege a empresa ou cabe o processo realmente porque trata de ser algo crônico e não tem cura, né? Como que a empresa lida? Eu ajudei o Hélio 3 vezes. Uhum. Na quarta, poxa, de novo, cara, não quero mais, vou te desligar. Aí o Hélio se acha no direito de, cara, eu vou processar a empresa porque eles estão com preconceito, eles não me incluíram, não estou sendo inclusivo. Sim, Como que é esse tá. cenário, por exemplo? Vou falar enquanto empresa. Sim, como empresa e depois como colaborador. Enquanto empresa, eu dou todo o suporte para esse colaborador, para ele se tratar, o tempo necessário para ele se tratar, as vias possíveis, eu vou lá indicar um psicólogo, ver se o convênio pode atender, se não, eu vou tentar criar algum mecanismo de ajudar ele, dar um tempo para ele fazer terapia, dar um tempo para ele se afastar e ir para uma clínica, coisa do gênero. Ou seja, a empresa está fazendo a parte dela de dar o suporte necessário. E ele tem as recaídas, que é comum Faz parte do processo, faz né? parte do processo de dependência, tem as recaídas ao longo do tempo. Até certo ponto, a empresa pode fazer o possível, mas também depende dele. Então, assim, a empresa fez o que era possível e ela consegue evidenciar isso de forma com documentos, Documental. documental. Tem a lei que protege, a legislação trabalhista, ela fala que eu preciso dar suporte para o colaborador, mas tem a parte do colaborador também, né? Em cumprir as obrigações dele. Então, veja, eu dei todo o suporte, só que essa pessoa continuou na dependência. E aí eu já não consigo mais ajudar, mas eu fiz o máximo. A empresa evidencia que ela fez o máximo possível, só que naquele momento ela vai se desligar desse colaborador. Porque já não faz mais. Tudo que era possível fazer foi feito. Tá, por exemplo, aí a gente pega aquela empresa que identificou uma vez, ajudou, e quando o cara voltou a trabalhar, ela não quis continuar com aquele profissional, preferiu abrir mão. Tem algo que me protege disso? Existe alguma lei ou não? Cabe à empresa decidir ou não de continuar comigo pós-tratamento. Tá, a empresa pode te demitir? Pode. Tem uma regra que eu posso te demitir sem justa causa. E eu pago todos os seus direitos e tá tudo bem até aí. Fica Tá, sem tá vínculo. tranquilo, sem vínculo. Ok, eu resolvi a questão. Tá. Mas você, demitido, entendeu que você sofreu preconceito porque a empresa te demitiu porque você é dependente. Aí você vai entrar na justiça com essa alegação, Com esse com argumento. esse argumento. Tá, você precisa provar que a empresa foi negligente, foi é, preconceituosa, teve todas essas questões. Porque se eu não conseguir provar isso, ele tem que provar. O ônus é dele, de prova. Entendi. Porque a empresa, ela tem todo o programa de saúde, ela faz lá o PCMSO, os exames médicos, o exame de admissional, o exame periódico, toda essa questão. O fato é, se ela faz essa parte e evidencia, ela fez a parte dela. O colaborador vai reclamar depois, pode acontecer é,
de pegar alguma brecha, alguma coisa que a empresa fez, uma liderança da empresa tratou ele mal, tal, eu posso até ter essa situação. Mas via de regra, a empresa pode demitir ele sem justa causa e vida que segue. E Ela ele vai não buscar o direito dele na justiça, se ele entender que ele foi prejudicado. prejudicado ou houve algum tipo de preconceito ou não. Isso, exatamente. Mas isso também é linear, né? Porque são pontos de vistas, talvez, dele e da empresa. Isso, Aí cabe mesmo as evidências e o juiz isso. avaliar e tal. E aí vai para o judicial, e aí o juiz vai pegar o caso, vai para uma audiência, aí vai ter as partes vão dizer cada uma a sua versão da história, e vai ter ali uma situação de acordo ou de ganho de causa para algum lado. Tá. E me fala uma coisa, Hélio, existe algumas coisas que foram criadas, por exemplo, existe alguma lei nova? As patologias, elas acrescentaram, sobrepuseram outras que já existem? Por que que eu estou perguntando isso? Porque muitas pessoas que estão dentro de um centro terapêutico, dentro de uma clínica de recuperação, estão encontrando dificuldades em ser aprovados no INSS para poder custear aquela mensalidade e tal. Existe alguma coisa que está sendo feito pelo governo, ou o que está sendo feito para poder facilitar um pouco esse processo? Existe alguma patologia nova, alguma coisa que foi acrescentado, o que foi acrescentado, o motivo? Existe isso hoje em dia? Ou ainda a gente está nos primórdios lá de 80, 90 que não tem esse subsídio da empresa, e sim só do governo? Como que está hoje esse Tá. cenário? A gente tem que pensar da seguinte forma: tem um negócio chamado doença do trabalho. E aí, existe legislação para isso já consagrada e há muito tempo. E até o final do ano passado, nós tínhamos 187 patologias nessa lista de doenças do trabalho. Então, o que que é a doença do trabalho? Quando eu relaciono a minha doença a uma atividade que eu estou exercendo, profissional que eu exerço. Quando eu faço essa relação, aí eu entro num grupo que eu vou chamar lá de benefício que a empresa precisa cumprir com alguns requisitos. Por exemplo, garantir que eu tenha tratamento e depois, quando eu retornar, eu tenho pelo menos um ano de estabilidade. Isso vale para esse tipo de circunstância. O que ocorre? Do final do ano passado para cá, essa lista que já era grande, de 187 patologias, passou a compor mais 165, ou seja, hoje são 312 patologias relacionadas ao trabalho. E um detalhe importante: você pega a estatística do INSS, a terceira causa de afastamento, saúde mental. Tem um grupo de patologias, ou vou chamar de transtornos, que estão relacionados à saúde mental, que fazem parte desse rol, que é o terceiro lugar já de afastamento. Então, o que o governo fez? Colocou esse rol de patologias como doença do trabalho para dividir a conta, Pode dividir o peso para ali. dividir o peso. Basicamente é isso. E aí, então, entraram nesse rol transtornos como ansiedade, depressão, estresse ocupacional, síndrome do pânico e uma bem nova Burnout. que é a síndrome de burnout, né? Essas já compõem essa lista dos 300 novas, né? Essa lista, Sim. 165 novas patologias dentro da lista das doenças do trabalho. E duas entraram, que são curiosas, né? Do que eles colocaram nessa lista também, que é tentativa de suicídio e uso excessivo de psicoativo. E por qual motivo? Qual é a Porque a justificativa? justificativa é afastamento. Quando o INSS faz uma conta, de tempo em tempo o INSS faz uma conta de quantos é, associados estão afastados, e aí ele verifica o seguinte: bom, beleza, muito afastamento por problema musculoesquelético, membro superior, área financeira, administrativo, banco, Ah, tal, tem um. tem É uma, tipo uma tem uma federaçãozinha estatística, para cada tem lacuna ali. uma estatística, que Tá. a gente chama de nexo. Hum. Então, nexo da função com a doença. Então, o pessoal administrativo tinha, até um tempo atrás, financeiro, administrativo, enfim, que trabalhava digitando questões musculoesqueléticas. Hoje, saúde mental, ela sobrepõe quase as questões musculoesqueléticas. Está chegando quase no segundo lugar. E fazem parte de um rol maior de atividades. Então, o que acontece? Começaram a se afastar o afastamento aumenta, sobretudo agora, 2020 para cá, vamos pegar aí a pandemia como referência, os Tá. afastamentos por saúde mental,
É muita coisa acontecendo, então o governo para e fala o seguinte: bom, beleza, agora eu vou dividir esse ônus. Pega esse rol essa estatística de doenças que estão entrando, que não entravam, passa a fazer parte, porque o afastamento é de trabalhador. O camarada está saindo do trabalho para tratar ansiedade, depressão, dependência química e tudo mais. Então ele jogou, ele dividiu o ônus Dividir o com a ônus. empresa e hoje a empresa precisa garantir que esse colaborador tenha o tratamento adequado, né? Passa lá o tratamento que seja necessário, o tempo que seja necessário, e quando ele retorna, ele ainda tem um ano de estabilidade. Tá, me pintou uma dúvida em cima disso, Ok? Hélio. Doença do trabalho, né? Uhum. Aí tem esse subsídio do governo e da empresa. A dependência química é caracterizada como doença também, que é a doença da adicção, né? E por que que então ela não entra como doença do trabalho? Porque às vezes eu vou buscar uma recompensa, né, pelo esforço e pela dedicação que eu dei para a empresa, deixei a família, tá, explodir, Uhum. né? Aí eu achei que na droga seria o melhor caminho de fuga disso para me anestesiar, aliviar. Aí eu acabei perdendo o controle, mas foi motivado pelo que eu estava passando na empresa, se a gente pode dizer assim, ou fazer um exemplo. Por que que o governo então não entende como que é uma doença do trabalho? Por que que isso é segregado? Você tem essa informação? Olha, até um tempo atrás, até 2022, era obrigação das empresas, por uma lei trabalhista, que a gente fala da CIPA, da NR5, falar em toda semana de interna de prevenção de acidentes, dos assuntos obrigatórios. Quais eram os assuntos obrigatórios até 2022? Doença sexualmente transmissível e AIDS, e tabagismo e alcoolismo. Por quê? Tabagismo e alcoolismo, o alcoolismo principalmente, já era um problema antes Sim. de se falar de dependência química, ou como se fala hoje, essa questão mais aberta. O alcoolismo sempre foi um problema. E as empresas, desde então, Eu acho que é o maior problema, eu diria, né? e tem estudos que dizem que é a Que droga mais mata. mais perigosa, enfim, Sim, é o maior problema de todos em relação à dependência química. sim. Bom, e aí então, desde muito tempo, as empresas já tinham que falar desse assunto. Porque tem um aspecto importante. O alcoolismo pode ocorrer durante o trabalho, mas ele acontece mais fora do que no trabalho, assim como a dependência química em geral, né? Tá. Não necessariamente no trabalho, porque ele vai fazer depois do trabalho, por conta das questões que ele tem que cumprir atividade e tal, e ele não vai se queimar, né? Enfim, o fato é que ele vai usar fora. O problema é quando ele volta para o trabalho. Tem duas coisas que a gente usa dentro do RH que fala absenteísmo, que é a falta, quando o camarada falta, é a taxa de faltas que eu tenho na empresa Aham. ao longo do tempo. E uma outra coisa que ela é relativamente nova, que é o presenteísmo. O camarada ele vai de ressaca, ou ele vai doente, ou ele vai com problema, vai preocupado, ele não produz. Por quê? Porque a cabeça dele não está lá. Ele está preocupado com outra coisa, está com uma situação, está com a saúde debilitada. Ele vai, mas ele não produz. Por causa dessas características que ela não entra como doença. Essa Sim. estabilidade de um ano que você No falou. entanto, no entanto, hoje tem a regra, tem um item que pode se enquadrar em dependência, que é o uso abusivo de psicoativo, que está listado. Então, ele também entra hoje. A dependência química acaba entrando dentro desse grupo, desse rol, né? Que posso atribuir o nexo da dependência a uma situação de trabalho. Se comprovado isso, ele entra no mesmo processo de quem tem lá um afastamento por LER, um afastamento por depressão e ansiedade, enfim, com esses Tá. aspectos. Isso não significa, Hélio, por exemplo, eu trabalho para sua empresa. Uhum. Tenho esse problema que foi potencializado pelas coisas que eu faço lá. Para eu continuar produzindo bem, eu começo a usar droga dentro da empresa. A câmera foi e pegou eu usando essa droga. Existe algum critério de, cara, a câmera pegou você usando lá, eu vou te desligar por justa causa? Ou, pela minha falta de controle, eu consigo caracterizar um afastamento porque eu não estou tendo controle nem de usar fora da empresa, e sim dentro. Tem cenário para tem lei para esse tipo de coisa também? Na verdade, o que tem é a empresa estabelece sua regra interna, Tá. seu princípio ético, seu conjunto de regras lá que eles chamam de regra de ouro, e aí então você está dentro desse contexto.
E você, ao entrar nessa empresa, você recebe lá na integração a informação de que tem certas coisas que são permitidas e outras que não são. Ok. Isso é um jogo normal. As empresas fazem isso, tem um código de ética, você precisa cumprir esse código de ética. E sempre quando a sua ação põe em risco, isso eu estou falando já do ponto de vista de segurança do trabalho, tá? Tá. Quando a sua ação põe em risco o grupo, não só você, mas como grupo, eu posso tomar uma ação mais drástica em relação a isso. Por quê? Você está colocando o time em risco. Você está colocando o grupo em risco. Se colocando em risco e colocando o grupo em risco. Então eu posso tomar uma ação em relação a você por conta disso. Essa ação pode ser desde uma advertência verbal até uma demissão por justa causa, tá? Aí, Dentro desse contexto, considerando o que a empresa tem de cuidados com a pessoa, já estou falando de gestão estratégica de pessoas, como eu vou tratar um caso de dependência química dentro do meu time. Eu vou fazer campanhas em que eu vou falar sobre o tema, eu vou usar o meu meio de comunicação para tratar disso, eu vou chamar o pessoal da segurança do trabalho para desenvolver alguma ação, eu vou fazer ações com a minha parte de medicina para tratar desse assunto também. Sempre que tiver uma oportunidade, eu vou falar do tema, porque eu estou falando para a empresa, olha, estou falando para o time, olha, a gente se preocupa com isso. A gente sabe que a vida não é só trabalho. Sabe aquela coisa dos 3 terços? Um terço da vida você dorme, um terço você trabalha, um sim. terço você vive. Os 2 terços em que você está acordado, você precisa se relacionar, você precisa produzir, você precisa viver, você precisa curtir, né? E isso da melhor maneira possível. Então, o ambiente da empresa precisa ser uma extensão do ambiente que o camarada tem na vida. Porque já que ele vai passar uma boa parte do Uma boa tempo lá, parte. e assim, essa boa parte do tempo é real, porque ele trabalha muito tempo, ele dedica muito tempo, como você falou no início, de trabalho para aquela empresa, então ele precisa ter um mínimo de qualidade para poder continuar produzindo, continuar dando resultado. No fim das contas, a empresa precisa encontrar um meio termo entre os resultados que ela precisa atingir com os objetivos de cada pessoa daquele time. Tá. E hoje em dia isso é obrigado? Existe algo que obriga as empresas a informar? Ter informativo, ter uma galera que possa fazer é uma forma educativa. Criaram essa cultura dentro da empresa de informação que hoje as pessoas não buscam muita Sim. informação, né? Uhum. Elas absorvem, é muito raso. Sim. E existe alguma obrigatoriedade? Existe alguns itens que é obrigado a falar? Ou também isso mudou? Porque antes era um perfil, hoje você tem que mudar o perfil de que Do dizer, como tema. diz o tema. Uhum. Tem isso ou como que está hoje em dia? Sempre teve. Sempre Desde o teve. momento que foi criada a legislação trabalhista, sobretudo o NR5, que fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, sempre se colocou assuntos obrigatórios para tratar e levar essa informação de qualidade para o funcionário. Então, antes era doença sexualmente transmissível e AIDS, porque a AIDS foi uma doença nos anos 80 muito, com uma epidemia gigantesca, Expressiva, né? expressiva, e até o 22 a gente é obrigado a falar isso em semana de CIPAT. É obrigado. Era Não é obrigado. negociável. Não é negociável. Era obrigado a falar na semana interna de prevenção, doença sexualmente transmissível AIDS, tabagismo e alcoolismo. O que aconteceu de 22 para cá? De 23 para cá? Mudou essa regra. Eu não preciso mais falar propriamente dito de tabagismo, alcoolismo e doença sexualmente transmissível, mas agora eu sou obrigado a falar, pela nova regra, pela nova redação, de assédio e inclusão. É porque é um tema que está em Um alta? tema que está em alta, um tema que traz problema, é um tema, de novo, o governo enxerga um aumento de uma estatística de crescimento de ação trabalhista, de afastamento, de uma série de coisas, e vai olhar e falar, ok, o que eu faço com a pessoa que tem, que ela é dependente, ela tem alguma situação do ponto de vista neuro, ela tem lá uma restrição, ela não vai trabalhar mais? Eu preciso dar um jeito de fazer essa pessoa trabalhar, dela viver, dela produzir. Se ela não consegue fazer determinada atividade por conta de uma limitação, ela pode fazer outra. Então eu tenho que falar de inclusão. E eu tenho que falar de assédio. Se eu colocar no detalhe o que é inclusão e assédio, eu vou voltar a falar de obrigação de acolher pessoas que têm
por exemplo, transtorno mental voltado para a questão de dependência química. E esse direcionamento vem de onde, Hélio? Por exemplo, tem agora que você precisa sobrepor essas coisas Sim. e tem que levar lá para dentro essa informação. Uhum. Mas eu acredito que deve existir um padrão Sim. para que isso aconteça. Sim. E quem decide isso e como que é disseminado isso Tá. nas empresas? A segurança do trabalho tem um negócio que a gente chama de NR, normas regulamentadoras. Essas normas regulamentadoras hoje são 37, está entrando a 38ª. Entre elas, o que você imaginar de trabalho tem. Então, por exemplo, NR12, máquinas e equipamentos, pessoal da indústria. NR32, área da saúde, atividades da área da saúde, só o pessoal da saúde. Se eu pegar, por exemplo, 23, combate a incêndio, brigada de incêndio, eu tenho, quer ver um detalhe? 6, EPI, que também está nessa regra, é uma legislação federal que é feita, que a gente chama de tripartite, que envolve interesses das empresas, dos empregados e do governo, e faz ali uma consulta pública e monta uma redação específica para aquilo. Acabou de sair, por exemplo, a norma relacionada à atividade de limpeza de rua, para o Gari, vou falar da forma mais leiga, né? O Gari, Sim. a atividade do Gari foi regulamentada para a norma regulamentadora específica deles. E eu tenho do pessoal de porto, pessoal de navio, pessoal que trabalha embarcado, uma Tem série para delas. tudo. E cada tema tem a sua importância. A Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que é a NR5, que compõe isso, ela é de antes dessa lei, por exemplo. Ela nasce lá nos anos 20, lá na organização, no início da Organização Internacional do Trabalho, que leva para as fábricas, porque teve industrialização, o início da industrialização é começo do século 20. E havia preocupação de se manter um ambiente seguro dentro das fábricas. Então, eles fazem a comissão de fábrica, que depois vai chamar a Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Essa lei específica, a DNR5, ela tem uma característica bastante democrática, porque a comissão interna ela é dividida em dois grupos, indicados da empresa e eleitos dos empregados. E dentre os assuntos que esse grupo trata, está a questão da segurança do trabalhador lá no dia a dia, a questão relacionada a riscos de acidente, investigação de acidente, para dar o suporte necessário para a empresa. E tem um ponto interessante que é cuidar da saúde do colaborador. Porque prevenção de acidente não é só prevenção de acidente, prevenção de acidente e de doença. Nesse aspecto, se colocou algumas redações em anexo para que a empresa pudesse falar disso. Então tem uma determinada regra lá, que a partir de tal número de funcionários, eu preciso ter uma comissão interna, essa comissão interna vai tratar desses assuntos. Dentre esses assuntos obrigatórios, isso eu estou falando já desde os anos 80, quando surge a NR5, tá saúde, tabagismo e alcoolismo, que eu posso relacionar à saúde mental, e a doença sexualmente transmissível, tudo relacionado ao que acontece fora do trabalho. Não necessariamente do trabalho. Pode acontecer no trabalho? Sim. Mas, ou em função de? Pode. Mas é olhar o trabalhador como um todo. Que no fim das contas é o que denota a prevenção a segurança do trabalho, que é trabalhar na prevenção. Quando você fala de saúde mental, vamos mudar o cenário um pouco. A gente pega uma empresa que se importa com o cara, tem lá o comitê de A, de B ou C, tem uma sala de descanso, sala de jogos. Eu trabalhei quase 2 anos no Santander e lá tem society, salão de jogos, sala de descanso, tem um ambiente arvorizado, tem praça. Cara, é sensacional. É uma mini cidade, é um bairro dentro da cidade. A gente tinha prazer de estar lá. Uhum. Por mais que o trabalho era um pouco tenso, mas a gente tinha prazer de estar lá. Quando você fala de saúde mental, que você tem os protocolos lá, que você pegar uma empresa que cuida, que nem o Santander cuidou e tal, que cuida, na verdade. Quais são os sintomas, quais são as características, o que que é feito para que isso seja mantido e tenha uma regularidade, né? Porque nem todo dia eu vou estar bem, nem todo dia eu vou estar tão disposto e nem todo dia eu vou estar com bom humor. Quais são as características, qual é o cenário, quais são as possibilidades que eu tenho de procurar aquele profissional, quando eu tenho que procurar, ou eu preciso ser proativo ou reativo, né? Como que é feito isso nas empresas hoje que tem essa estrutura
que é o dos sonhos, que é cuidar realmente 100% do ser humano. Como que é, Hélio? Tá. É assim, você tem. A gente precisa entender o seguinte: um ambiente que tem lá sala de descompressão, sala de jogos, televisão, o camarada assiste TV na hora do intervalo, do almoço e tal, não significa que é um ambiente que dê garantia de bem-estar mental. Tá. Vai além disso. O que que é o bem-estar mental? É você desenvolver a sua atividade em condições onde sua mente está tranquila. Então, não é só o que vem de lazer, é o que efetivamente está Ah, relacionado à atividade dele. Então, veja, será que a minha liderança é preparada, é treinada para lidar com as diferenças? Será que eu tenho uma liderança que está treinada para isso? Será que meu ambiente ele permite essa troca de ideias? Será que esse ambiente eu posso me expressar? Ou eu tenho algum tipo de restrição? Ou qualquer coisa que eu possa fazer vai gerar um- uma situação de preconceito? Então, veja, não é só o que eu dou de lazer quando eu não estou trabalhando. É o que eu garanto enquanto eu estou trabalhando, porque a maior parte do tempo eu estou trabalhando. Então, é um ambiente saudável para que eu possa produzir, que eu não corra risco de acidente e que eu não tenha, até certo ponto, pressão. Porque tem áreas que vai ter pressão e está tudo bem, é assim que funciona. A gente fala muito de assédio hoje, né? é isso que eu ia falar. Qual parte que entra o assédio aí? Então, o assédio, para ser assédio, tem que ter repetição daquela conduta de exposição àquele colaborador dentro de um grupo, numa área e tudo mais. Agora, veja, tem uma diferença aí. Eu posso chamar a atenção do meu time como chefe? Eu sendo chefe, líder de uma equipe, eu posso chamar a atenção dessa equipe? De uma forma coletiva? É. Tenho esse direito? Não sei agora. Porque eu penso mais no de chamar atenção no individual, não no coletivo. Perfeito, mas eu posso, Mas você então, pode. eu posso pontuar que existem coisas de melhoria de Sim, forma pessoal, direta, mas eu posso também numa reunião colocar o que que o time está entregando e chamar sim, atenção. sim. Ou seja, eu tenho alguns cuidados. Agora, o que eu não posso é te expor no meio do grupo porque você não entregou, porque você não fez isso, Ou porque você e errou e porque tal. você errou, porque você é incompetente e tal, e expor você, mas não uma vez, várias. Porque o chefe pode estar numa situação, num dia ruim também, e ele falar alguma besteira e tá tudo bem. Pode Então, acontecer. a repetição que A caracteriza isso. repetição que caracteriza isso. Esse é um ponto importante de assédio que a gente precisa entender. A partir daí, a gente tira esse paradigma. Então, o chefe pode dar bronca? Pode. Ele pode chamar de forma individual e falar, te dar um feedback. No RH, a gente chama de Feedback, feedback. sim. Então, ó, tem um ponto que você precisa melhorar aqui, e eu acho que você tem essa competência aqui que você precisa desenvolver. Você errou aqui, 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 ok? Só que eu faço isso diretamente com o Anderson, sem estresse, só eu e ele. Existe forma de fazer. Sim. Agora, o que eu não posso é chegar no meio do grupo, no refeitório, na saída, na entrada, gritar com você, te expor, e isso de forma repetida, porque Entendi. isso vai configurar assédio. É complexo essa É, definição. No entanto, isso vale para a pessoa que tem lá a sua questão de dependência ou transtorno. E expor ela por conta disso pode gerar assédio. Repetidas vezes, vai configurar. E aí ela vai entrar com ação e provavelmente vai ter ganho de causa. Por quê? Porque já existe uma legislação, já existe uma jurisprudência aqui que acata isso. O fato é que a empresa precisa tomar esses cuidados. Por isso que eu digo que segurança mental, saúde mental não é só no lazer. Cuidar da saúde mental do colaborador não é só no dar horário o do. intervalo. É durante toda a atividade, enquanto ele trabalha, enquanto ele entrega, no descanso dele. Ou seja, todo aquele processo. Então, eu preciso criar um ambiente que me dê condições de me expressar, de aprender, de interagir e de fazer parte. Que esses são os 4 pilares da segurança psicológica. Uma dúvida, né? Eu trabalhei na área comercial também, antes do Santander, e a área comercial ela é tempestiva, né? Sim, E a gente tinha um canal lá que as pessoas poderiam reportar de uma forma anônima, aí tinha uma ação que chamava-se RH em Campo. Eles iam investigar aquela denúncia. Uma dúvida, eu trabalho 8 horas por dia, um exemplo, das 10 às 6 da tarde, né? Chegou 7 horas da noite, meu chefe quer conversar pelo WhatsApp, quer fazer uma reunião fora de horário, quer cobrar resultado, quer perguntar sobre A, ou B ou C.
Isso é caracterizado como assédio também fora do trabalho ou não tem nada a ver? Porque eu via muitas pessoas falando, fica aí me impressionando, me não sei o quê, fora do trabalho, sendo que eu já saí e tal. Blá, blá, blá. Eu nunca fui a fundo. O que que caracteriza? Porque depois que inventaram o WhatsApp, acabou a privacidade, né? Você Uhum, parece que trabalha 24 por sim. 48. Até onde isso é permitido, ou é permissivo, né? Ou não? Existe algum critério? Existe regra, limite? Não. O que tem é a legislação trabalhista, CLT, que determina lá a carga horária de trabalho, jornada de trabalho, descanso, férias, todas essas coisas estão lá previstas e ninguém mexe, Tá. tá? Novas formas de trabalho. Desde a pandemia para cá, por exemplo, eu tenho forma de trabalho home office, tenho forma de trabalho presencial e forma de trabalho híbrida. Sim. Qual é a correta? Não sei. Depende da atividade, depende da função, depende do segmento. Cada um vai ter a sua forma de trabalho. Agora, o chefe pode chamar você fora do horário? Não deveria. Mas é um costume daquela empresa, daquele grupo, daquele departamento? Sim, é cultura daquela empresa. É uma cultura errada? É, mas é a cultura da empresa fazer isso. O que precisa fazer? Mudança de cultura. E aí é um trabalho do RH. Você falou o RH em campo, o RH entra em campo e tem que mudar esse processo. Por quê? Porque tem hora. Tem hora de trabalhar, tem hora de descansar. Sua vida não é trabalho. Então, fora do trabalho, em tese, você tem que viver suas questões pessoais e tudo mais. Pode acontecer de ter uma reunião ou outra, uma situação ou outra que vai exceder o horário de trabalho? Pode. É normal? Sim, dependendo da área, isso acontece. Questão de viagem, por exemplo, trabalhar, o camarada viaja, o que que eu conto? É o tempo que eu estou viajando, é o tempo de trabalho, é descanso, o que que é? É muito, são questões que aí quando eu entro nesse detalhe eu preciso olhar o setor, a área, o segmento, né? E até você falou da área comercial. A área comercial, por si só, ela é uma área de pressão, de resultado. Isso se vai configurar assédio? Não. Por quê? Porque é natural da área comercial Ter essa ter, tempestividade. ter a questão da tempestividade, como se chama, pressão, resultado e tudo mais. Sim. E aí tem uma forma de fazer. De novo, o que você não pode é expor o seu colaborador a uma situação ridícula por várias vezes, repetidas vezes, que aí vai se tornar assédio. Ah, eu tenho um líder lá que faz reunião toda sexta-feira às 7 horas da noite. Ou 6 da tarde, vai. Tá acabando o turno, ele marca uma reunião. Toda sexta. Eu poderia fazer essa reunião em qualquer outro momento. Inclusive, a gente fala, né? Tem certas reuniões que podiam ser um e-mail. Mas, enfim, o cara marca uma reunião e ele tem aquele costume. É um costume de cultura. E a empresa se acostuma com aquilo. Ah, mas tá errado, tá? E se alguém reclamar? Pode reclamar. E pode acontecer alguma situação para a empresa, que a empresa vai ter que depois pagar uma indenização, coisa do gênero, porque ela não enxergou naquela liderança, naquele departamento, uma situação que ela poderia corrigir. Então, por exemplo, aí você tem algumas empresas que fazem ação do tipo: deu 6 horas, desliga o computador e você não tem mais acesso mesmo. Acaba, zero, você não tem acesso, Fica a tua bloqueado. senha bloqueia, você não vai mexer mais. Deu 18, desliga, acabou. Algumas empresas, deu 18, desliga a iluminação, acabou. É cultura. Agora, tem aquelas outras que não, estica, e aí o É, chefe e tal, e aí fica. é a área que mais dá resultado, é o líder que mais dá resultado, tal. Só Vai. que esse camarada, ele, a, qual o custo daquele resultado? É adequação, melhor Uhum. dizendo, né? Ô Hélio, agora você dá palestras e não sei se dá mentorias também ou não. Para quem que você aplica essas palestras? Para os profissionais que estão acima dos colaboradores para capacitá-los e deixar fazer com que a equipe funcione melhor, ou para os colaboradores, ou para os dois? Como que é o seu trabalho hoje nas empresas e nas escolas, enfim? Hoje, a grande demanda é liderança. Hoje, a grande demanda é liderança. Eu trabalho em consultoria desde 2007, estou há 12 anos nessa que eu trabalho agora, e estou migrando de segurança para RH, mas sempre foi colaborador e alguma coisa de liderança. Agora, é muita coisa de liderança e alguma coisa do colaborador, porque você identificou que o grande gap, o grande problema é desenvolvimento de liderança. Ou seja, qual que é o grande desafio de qualquer empresa hoje? Treinamento e desenvolvimento, principalmente de liderança. Porque tem um detalhe, principalmente isso acontece muito em área comercial. O, o cidadão, ele é bom vendedor.
e ele é promovido pelo aspecto técnico. Ele vendia muito, ele dava resultado. Só que agora ele cuida de uma equipe. A equipe já não é mais o produto. Ele não Sim, está lidando só com produto e sim. cliente. Agora ele precisa lidar com um time que precisa dar resultado. E muitas vezes vai ter gente lá na equipe que ele vai gerenciar que era par dele e que às vezes vendia muito mais que ele. Como é que ele resolve essa questão? E não dá tempo da empresa preparar, treinar esse cidadão. Ele vai ser um líder problemático, porque ele vai ter a ideia lá da operação e vai levar para a liderança, quando na verdade ele precisava ser treinado para desenvolver as outras As outras. pessoas. É, Esse é o gap. eu tinha imaginado uma coisa, mas não sei se faz sentido. Hum, Hoje, você pega uma liderança melhor preparada, não com essas questões. A nossa geração hoje, não sei se é a geração Z que fala, uhum, ela é muito rasa, né? Algumas pessoas dizem que tá muito mais difícil de lidar com essa galera de hoje por conta todas essas patologias que você falou, todas essas coisas que foram incutidas na segurança. Isso também caracterizou você ter que olhar para a liderança para poder saber lidar com essa galera que é mais sensível hoje? Isso também foi um diagnóstico traçado ou não? sim, isso é na verdade uma tendência do RH daqui para frente olhar para a diversidade de geração, que a gente chama de diversidade geracional. Então, posso ter no mesmo time, na mesma empresa, gente da geração Baby Boomer, 45 a 60, da geração X, de 61 a 80, Y, de 80 a 99 e Z, de 2000 para cá. Qual é a geração mais desafiadora? A Z, porque ela vem justamente com essas questões de do desenvolvimento, do diagnóstico de transtorno mental, dessa coisa de mais sensibilidade para algumas questões, de não ficar presa a nada, né? Ela não fica numa empresa por amor à empresa, ela vai cuidar do resultado dela. E até saiu uma matéria que diz o seguinte, que essa geração mirou no resultado e acertou no burnout. Por quê? Porque não sabe lidar com emoção. É uma geração Esse é o principal que é impactada que é por impactado. uma falta de gestão da emoção, ou seja, não tem inteligência emocional suficiente para entender que tem certas coisas que acontecem e acontecem porque faz parte do jogo e isso impacta nela de um jeito que uma geração anterior não sentiria o mesmo impacto. Isso está ligado à raiz cultural, a histórico familiar ou não? Ou é porque realmente a geração tem tudo muito mais fácil? Sim, é uma Qual questão cultural e de criação também, e também tem a ver com a questão da tecnologia, é tudo instantâneo, né? É a geração do quebrou, trocou, e aí é tudo rápido, a tudo resposta rápida, celular, você tem uma questão, bom, pega a rapaziada que estuda. O professor falou alguma coisa, você aciona o celular na hora para saber se o que ele está falando é é real? real, verdadeiro, ou é uma grande besteira. E aí você lida com o instantâneo. A questão do instantâneo é problemática por quê? Porque tudo fica instantâneo. Tira o capricho, eu acho, né? Exatamente. Tira a questão da qualidade, tira a questão É. do cuidado, tira a questão do relacionamento. Que aí tem um filósofo polonês que morreu tem pouco tempo, que é o Zygmunt Bauman, que fala de modernidade líquida. Então é tudo líquido. Que o líquido é exatamente o termo, que você joga Não, água na mão, não segura, não segura. escoa. E É. tudo, essa geração não segura nada, né? As outras mais, as que vieram antes, têm mais resiliência. Olha os termos Sim. de competência, né? É. De soft skill. Tem mais resiliência. Essa não, essa ela é mais sensível às questões de mudança, de sair do padrão, né? E as coisas saem do padrão, as coisas mudam. E você acredita que tem um pouco de vitimismo, melindro, autopiedade nessa galera que também é um implicativo para a vida profissional? Se sim, como que agora a segurança do trabalho, né, a psicológica, como que vocês estão fazendo para se atualizar e ajudar essa galera a transformar esse tipo de pensamento? Como que Bom, vocês estão fazendo? o que é feito hoje em relação à segurança, saúde mental? Então, esse pessoal é impactado por essas mudanças e não conseguem lidar com a emoção. Então, eu tenho visto isso, algumas empresas já cuidando desse aspecto mais de saúde, de rodas de bate-papo, de abrir espaço para as pessoas dizerem o que elas estão sentindo,
para que haja ali já uma tendência, né, um estudo de tendência, no sentido de identificar se tem alguma situação que possa possa se tornar transtorno. Isso já acontece, ainda não é difundido, divulgado, não tem muita empresa que faz, mas já acontece isso. E a grande questão é o gerenciamento da emoção mesmo. Então, existe o melindre, existe a falta de educação, né? A educação da recompensa e tem a coisa do estímulo-recompensa, sabe? O estímulo, recompensa, estímulo, recompensa. Faz isso que você ganha aquilo, né? Aí chega na vida adulta, acha que é Almoça, normal. come tudo que você ganha sobremesa, come É, tudo que você vai brincar. E o cara leva isso da infância para a vida adulta. O problema é que na vida adulta ele vai descobrir que nem sempre quando ele faz alguma coisa, ele vai ter recompensa. E aí, como é que eu lido com isso? Porque essa geração foi sempre protegida, no sentido de, não, eu preciso dar para ele o que eu não tive, que é a é, geração anterior. sim. E aí ele compensa essa falta na geração. Projeta na Exatamente. outra Uma geração geração projeta na outra o problema que ela o que teve. ela E teve. essa geração pegou todas essas questões, principalmente as emocionais, e E ainda a gente teve potencializou, e então, né? potencializou, ainda mais numa situação de a gente ter uma pandemia que foi voltada para essa questão de distanciamento e tudo mais, e aí afetou diretamente a nossa saúde mental. E como que convence, né? Porque essa geração também é dona da razão. Eu sei porque vocês são antiquados, velhos. Nananana. Existe algum poder de convencimento ou é sugerido e você faz se quiser, por exemplo, nessa palestra, nesse tratamento? Porque eu acredito que é, é uma grande dificuldade fazer com que eles entendam que a forma de que eles estão lidando com a vida distorcida não é o melhor cenário e vai dar resultado ruim mais à frente. Existe essa lacuna também que precisa ser trabalhada ou não? Existe o trabalho de você tentar convencer essa turma disso. Existe um trabalho grande de treinamento, Precisa desenvolvimento, disso. conscientização. É, E isso acontece, precisa ser mais difundido, precisa ser mais trabalhado. tá bom. Já acontece isso nas empresas, mas isso depende muito da pessoa. Do indivíduo. Dela entender que é importante para ela, por exemplo, ter um negócio chamado empatia, que ela precisa se colocar no lugar do outro. E isso tem a ver com se colocar no lugar do chefe, se colocar no lugar dos mais velhos, se colocar no lugar de uma pessoa com alguma deficiência, se colocar no lugar de alguém. Que ela precisa desenvolver um negócio chamado escuta ativa, que ela precisa escutar mais do que falar. Então, mas o egocentrismo às vezes não deixa, né? Exatamente, porque Aí ela não precisa está quebrar essa objeção. preparada para isso. Para Então quê? ela vai precisar ser treinada para esse fim. Para esse fim. E aí Entendi. depende dela. E aí é mais ou menos o seguinte: a seleção natural vai fazer esse jogo. Por quê? Porque ela vai perceber que ela precisa de algumas questões, de algumas competências, e se ela não tiver, ela vai ter problema depois. E não adianta espernear, chorar, gritar, porque ela não vai ter socorro. Tem que construir Ela esse vai precisar caminho. construir o caminho. E dedicação e esforço é Exatamente. necessário, E né? aí ela vai precisar ter fortalecimento mental para isso, que entra outra competência que é a resiliência. Ou seja, começar a tomar pancada e essa pancada ele já não sentir tanto essa pancada. Ou seja, a casca vai começar a ficar mais dura e aí ele vai começar a entender que as coisas não É, são diferentes. sentir as coisas e não precisar buscar uma recompensa necessariamente, né? Exatamente. Saber lidar com aquilo naquele momento, naquela emoção. O grande, o grande lance da inteligência emocional é identificar que emoção te afeta e lidar com ela. O Jung fala da sombra, eu preciso conhecer minha sombra. O meu lado ruim, aquilo que eu não gosto, que eu escondo. Eu preciso lidar com isso. Porque quando eu aprendo a lidar com isso, com as minhas emoções, com aquilo que me afeta, Fica eu tô mais, completo. mais Eu leve. consigo Consegue lidar. externalizar. Exatamente. E até lidar com outra pessoa. Porque no fim das contas eu vou precisar me relacionar, tem outras pessoas que eu preciso trabalhar, cuidar, e eu quero chegar a uma liderança, enfim. Essa turma É, tem todos os anseios de qualquer geração. a gente precisa entender que a gente não tem controle sobre o outro, né? O que eu posso fazer é me modificar e me melhorar, né? Exatamente. Essa é a grande sacada. Quando eu mudo, tudo muda, né? Quando eu mudo a minha forma de enxergar o mundo muda ao meu É, redor. é, Mas isso depende de mim, não tá no outro. não depende do externo, né? Exatamente. Hélio, eu sempre termino as minhas entrevistas com duas perguntas. Um sonho do Hélio. Qual que é um sonho que você tem hoje em mente aí que você fala, puta, eu sonho isso aqui. Tem algum? Sim, Qual? eu me tornar um grande consultor de RH E na área um, de saúde mental. e um desejo. Bom, desejo
Conhecer alguns lugares no mundo que eu ainda não conheço, que eu preciso viajar, esse é um desejo que eu tenho. Desejo incutido aí que É, vai conseguir, se Deus quiser. É, olhando aqui para essa câmera, Hélio, sim. fala o que você pode entregar de valor para essa galera que te procurar, como que eles fazem para te encontrar, o seu Instagram, se você tem Facebook ou não, o que que é importante. Fala para essa câmera aí como que as pessoas podem te usar, o que que você pode entregar de valor para eles. Tá. Eu hoje tenho minha rede no LinkedIn, que é L Machado Consultor. A rede que eu mais utilizo. Eu tenho também uma página no Instagram, que é Segurança Psico, também. Tenho minha página da consultoria no Instagram, que é HR Trends, onde tem os meus eventos de RH. E o que eu entrego hoje para os meus clientes é um ambiente mais seguro, saudável, para que empresários e empregados possam tocar a sua vida profissional, pessoal, da melhor maneira possível. É disso que eu falo. Beleza, cara, muito obrigado pela presença, Hélio, eu achei sensacional. Todos os meus Endcasts, eles são bons, mas esse aqui eu acho que foi muito esclarecedor e educativo de verdade. Eu tinha muitas dúvidas, eu como Anderson, como ser humano, eu tinha muitas dúvidas, eu consegui esclarecer aqui, eu espero que chegue essa informação para bastante gente. Obrigado de verdade. Eu que agradeço a oportunidade E tamo junto, vamos nessa aí. e sucesso para você. Beleza, Hélio, Tá bom? obrigado. Valeu, obrigado. Cara, se você ficou com a gente até o final, mais uma vez reforçando, se tá dentro do nosso canal, acessa. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, dá alguma sugestão de temas, se inscreva no canal para que a gente consiga chegar mais longe. Anderson, eu me identifiquei, eu quero ajudar. Como que eu faço? Tem uma plataforma que a gente utiliza que chama-se Apoia-se. É apoia.se/Cola no Ente. Lá tem todo o nosso conteúdo de trabalho, qual é o nosso propósito, o que é que a gente precisa fazer, e a gente faz uma arrecadação de recursos para que pessoas vulneráveis encontrem esse tipo de informação, essa forma educativa de lidar. Nesse vídeo vai ter um QR Code também, que você pode escanear esse QR Code e fazer com que ele chegue nessa plataforma. Temos também o nosso site, que é colanoend.com.br. Lá você também vai encontrar alguns vídeos, algumas as descrições do nosso projeto e qual é a nossa intenção e o nosso propósito, onde a gente quer chegar. Como vocês nos encontram? @colanoend, nosso Instagram, Facebook e nossas outras redes sociais. Anderson, eu não consegui encontrar, eu não sei como escreve. Aqui na descrição do vídeo você vai ter todas as nossas redes sociais estão na descrição. E um último ponto é para você que quer investir no projeto, quer colocar o seu serviço para ser divulgado. A gente tem a TV, a gente tem a mesa, que tem um espaço aberto para vocês que queiram colaborar e fazer com que nós cresçamos juntos. Então, se você tem um serviço, quer ajudar, tem um produto para expor, será muito bem-vindo também. Tá bom? Obrigado aí, Cola no End, cuidando de quem cuida. Valeu. Cara, sensacional, hein, Eric? Cara, Valeu. obrigado mesmo, viu, bicho? Eu Porra, que agradeço. mano, Valeu. você é muito bom, velho. Você tem muita informação, cara. Eu ainda tinha coisa para perguntar, mas eu olhei pro O tempo, tempo curto, né? uma hora ficou curto, Uhum. mas você tem umas Bacana. referências legais, né? Tem a sua linha de raciocínio, ela vem de encontro com a dependência, porque o cara que vai buscar recompensa na droga, ele vai anestesiar algo. Sim, Então, ou é algum trauma, algum abandono, alguma rejeição, é alguma coisa ligada na raiz cultural que faz com que o cara chegue lá. sim, E na saúde mental, no trabalho, na vida social, na sim. vida, tudo, fica uma A, coisa linkada à outra, exatamente. né? A vida adulta, ela é espelho da sua criação, do seu ambiente e É um tal. padrão, né? Exatamente. E se você pensar na sua vida como um todo, você vai ver que você repete alguns padrões desde sempre. Querendo ou não, Querendo ou você não, repete. fica até inconsciente às É vezes, né? inconsciente, no É, fim não no fica, fim é inconsciente, é, porque o cérebro vai guardando tudo aquilo que você viveu, viu, sentiu. Algumas coisas ele te protege, porque a função do cérebro é sim, segurança e tem duas funções do cérebro: segurança e prazer imediato. Na segurança, ele joga todas as informações num lugar, tipo um HD, né? um HD, É, e algumas ele esconde de fato para você não acessar, porque isso te faz mal. É uma questão de segurança. Quando é que você acessa essa parte? Quando você tem um trauma, em sonho ou na terapia. e fica cíclico, né? Enquanto você não resolver, ele vai te mostrar aquele ponto, né? Exatamente. E aí você revisita esse lugar
com a supervisão, com um terapeuta, com um psicólogo, assim. E aí você verifica que tinha coisas ali que você Precisa resolver. precisa resolver, E olhar não resolveu, e vai precisar olhar e vai precisar resolver. olhar com conforto ou desconforto, né? Isso. Porque ele não vai sumir, mas olhar de uma forma confortável. Na verdade, mudar a forma de você olhar, Mudar a porque forma de até olhar. então isso te fazia mal, mas agora você consegue olhar para aquilo e não doer. E não É a sentir. questão da cicatriz. O machucado aberto dói. A cicatriz fechada não, mas a cicatriz está lá. Mas tá lá Para coçado como lembrar que já referência. foi fechado. Já existiu Exatamente. aquilo, né? Então, esse é o maior exemplo. Cara, sensacional, velho. Muito bom. Yeah.